Bom dia, queridos. Deus abençoe. Graça e paz. Estamos começando mais um dia. Graças a Deus, louvado e engrandecido o nome desse Deus glorioso. E se você está aqui, podemos dizer Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se você está aqui também é porque a misericórdia do Senhor renovou-se nesta manhã na minha vida e na sua vida. E é a causa de nós não sermos consumidos. Quero aproveitar e mandar um abraço para a dona Verônica, minha vizinha, que ontem o nosso vizinho, o esposo dela, seu Agenor, veio ao óbito. Ontem à noite estivemos ali no velório, momento de grande tristeza, mas as lembranças é aquela ponte que alimenta a saudade. As coisas boas que convivemos alimentam essa saudade. Então que Deus esteja confortando a dona Verônica, todos os filhos, filhas, netos, e todos os parentes e amigos, né? E nesta manhã eu quero orar com você. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela noite de descanso, ó Pai, que o Senhor nos deu. Obrigado pela sua misericórdia que renova-se a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado pela vida, pelo ar que respiramos, pela comida à mesa. Obrigado por fazermos parte de uma família abençoada. Eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a comunidade cristã da qual eu faço parte. Ó Deus, coloque em tuas mãos tudo como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de culpa, de desânimo, todo espírito, ó Pai, de vício, de prostituição, e que o Teu Espírito Santo esteja ocupando o devido lugar, preenchendo as brechas, não permitindo que espíritos malignos, ó Pai, invadam nossas vidas. Pai, muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E dando continuidade, queridos, falando sobre família, hoje eu queria falar sobre o exemplo da família de Noé. O texto base que eu quero ler com vocês é Gênesis, capítulo 7, versículo 13, que diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheci que tens sido justo diante de mim nesta geração. Reconheci que tens sido justo diante de mim nesta geração. Aqui em Gênesis 7, versículo 1, relata um momento crítico na história da humanidade, quando Deus decide purificar a terra do mal que a consumia. Noé foi escolhido por sua justiça e integridade para sobreviver ao dilúvio que era iminente sobre toda a terra. A instrução de Deus a Noé para entrar na arca com sua família, ela foi tão significativa que permanece até hoje essa narrativa, nos ensinando, nos trazendo lições. Primeiro, destaca a importância da família como unidade de salvação e sobrevivência. Segundo, mostra a recompensa da retidão individual, que estende sua bênção à família do justo. A arca aqui, nesse contexto, representa não apenas um refúgio físico, mas também um veículo de redenção e um símbolo da graça salvadora de Deus. E a entrada de Noé na arca após a chamada de Deus exemplifica a obediência e a ação baseada na fé. Não na vista, não naquilo que nós vemos ou sentimos, mas na fé. A fé é a esperança das coisas que nós não vemos, mas sabemos que irá acontecer. Então, ao longo da narrativa de Noé, a sua justiça ela é enfatizada como um contraste com a corrupção da época que ele vivia, no meio daquela corrupção. O seu exemplo serve como um testemunho de como a fidelidade a Deus não só preserva a vida, mas também assegura a continuação da linhagem familiar sobre as promessas divinas. E baseado nessa parte introdutória aqui, eu trouxe alguns tópicos para a gente comentar nessa manhã. Primeiro tópico é a família como unidade de fé.
E dentro dessa família com unidade de fé, eu quero falar primeiro sobre a justiça individual afeta a família, de acordo com o que Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 5. Ali nos ensina que a integridade de Noé beneficiou não somente a ele, mas toda a sua família. Então, este princípio bíblico mostra que a conduta justa tem impacto que ultrapassam o individual e abençoam aqueles em seu círculo familiar. Ontem mesmo, eu não gosto de falar da família de ninguém, eu gosto de falar da minha família. Se Jesus estava tendo uns probleminha na internet em casa, eu fui lá e resolvi trocar. Não só para me beneficiar. Porque aqui em casa eu usei a internet, eu, minha esposa, meu filho, né? E ontem ele veio falar comigo. Ele falou, pai, minha internet ficou boa agora. Então eu falei, filho, isso aí é família, tá vendo? Eu não fiz para mim. Fiz para todos nós que usamos essa ferramenta. Então isso é família. A justiça individual afeta a família. Quando você tem uma família, você não faz no individual, é o conjunto que atua. Outro, dentro ainda do tópico da família, a comunidade da fé, eu quero falar sobre a obediência a Deus em família, Hebreus 11:7. Aqui nos mostra que a obediência de Noé é um modelo para as famílias seguirem. Construir a arca foi um ato de fé que envolveu a colaboração e o compromisso de toda a família de Noé. Ele não teve ajuda de ninguém de fora. A construção foi feita por ele, sua esposa, seus filhos e noras. Foi a família envolvida no chamado de Deus. Coisa linda demais. E o preço, a proteção divina sobre a família. Ainda aqui dentro do tópico de família, comunidade de fé, eu quero falar sobre a proteção divina sobre a família, de acordo com Êxodo 12:23. Assim como as casas dos israelitas marcadas com sangue foram poupadas, quando o anjo da morte passou no Egito, matou todos os primogênitos, aqui a família de Noé foi protegida dentro da arca. Ou seja, a proteção de Deus estende-se às famílias que se posicionam sob sua vontade e obediência. Se estende às famílias. Família forte, igreja forte, família forte, nação forte, família forte, comunidade forte. Outro tópico que eu quero trazer é a arca como símbolo de redenção. Isso é um assunto interessante. Primeiro porque a arca como refúgio, né? De acordo com Mateus 24, versículos 37 e 38. Então a arca é um poderoso símbolo de salvação e um precursor do refúgio que encontramos em Cristo Jesus. Noé e sua família encontraram segurança física e espiritual ao se abrigarem na arca. Nós encontramos isso em Cristo, segurança física e espiritual. Física, quando nos livramos de atentados, de enfermidades e tantas coisas que afetam a nossa vida física. E espiritual, porque andamos com Ele. Nos preparamos para estar com Ele. Outra situação é a fé em ação. A fé, não adianta ter fé. A fé sem obras é morta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé sem obras também é morta. Então a fé em ação, que é tratada aqui em Tiago 2,7, nos mostra que a fé verdadeira é uma fé em ação. Noé não apenas acreditou na palavra de Deus, ele agiu construindo a arca. E sua fé foi comprovada por suas obras. Noé levou quase 100 anos para construir a arca. Foi um tempo muito desgastante. As pessoas zombavam dele, chamavam ele de louco, mas ele estava sob a palavra de Deus. Aqueles que zombaram dele não sobreviveram, não entraram na arca, mas a sua família, que caminhou com ele, cortou as madeiras junto com ele. E outra coisa, não existia a tecnologia que nós temos hoje. O trabalho foi árduo, foi duro. E eu quero também trazer um detalhezinho, é sobre a preparação para a redenção, de acordo com 1 Pedro 3,20. A preparação da arca por Noé foi um ato de fé antecipada, assim como as famílias cristãs são chamadas a se preparar para a redenção prometida em Cristo, nos dias de hoje. Aí as pessoas pensam, mas será que
não tem que duvidar, tem que crer. A Bíblia diz assim: se creres, verás a glória de Deus. E o último ponto que eu quero trazer aqui nessa manhã é falar sobre lições de Noé para a família moderna, para a família nos dias de hoje. Por quê? Porque em um mundo agitado, a história de Noé nos encoraja a priorizar a vida familiar e a espiritualidade doméstica, fazendo o melhor uso do tempo dado por Deus. Fazer o melhor uso. Quais são os projetos que você tem em família nos dias de hoje? Outro detalhe, unidade e trabalho em equipe. Eu gosto com o que é tratado ali por Salomão em Eclesiastes 4, 9 ao 12. Unidade e trabalho em equipe. A construção da arca foi um projeto familiar que exigiu unidade e trabalho em equipe. Da mesma forma, as famílias devem trabalhar juntas para construir suas vidas na fundação da fé, fundamentado pela fé. Acreditar que vai dar certo. Precisa acreditar. O projeto, quando sai do nosso coração, passa na mente, sai das nossas mãos e vão para o papel, você precisa acreditar, porque passou no teu coração, então você gostou daquele projeto. Passou na sua mente, você sabe que vai dar certo. O que é que falta? Deus entrar no negócio. Deus, vem ser meu sócio majoritário. Comanda. Onde eu posso melhorar? E Provérbios 1:18 fala sobre educação e disciplina espiritual. Noé ensinou sua família a seguir Deus. É um exemplo para os pais modernos sobre a importância da educação e disciplina espiritual. Os pais modernos precisam trabalhar isso aí. Melhor maneira de ensinar é com o exemplo. Então eu quero concluir nessa manhã, meu irmão, minha irmã, você que está me acompanhando, que o exemplo da família de Noé é uma fonte rica de inspiração e instrução para as famílias em todos os tempos, especialmente em momentos de crise. Noé enfrentou muita crise com sua família, mas eles estiveram na arca. A narrativa de Noé nos ensina sobre a soberania de Deus, a necessidade de fé e obediência e o valor inestimável da família como contexto para crescimento espiritual e salvação. Por quê? Porque em um mundo muitas vezes hostis à fé, as famílias que seguem o exemplo de Noé, dedicando-se à adoração e ao serviço de Deus, podem encontrar segurança e forças no Senhor, que é a nossa arca, em Cristo. Noé, ele emergiu como um herói da fé, não apenas por suas ações individuais, mas pelo impacto de sua fé na vida da sua família. E ao entrar na arca, Noé e sua família foram salvos das águas do julgamento divino, assim como as famílias hoje podem ser salvas dos dilúvios e desesperos da corrupção. A fé vivida no contexto familiar tem o poder de transformar, proteger e preservar. Amém? Queridos, que Deus nos abençoe. Derrame bênçãos sobre as nossas vidas. Ele é o nosso Deus, é o nosso Criador. Amém? Deus abençoe. Graça e paz.